fazer um jogo. Vai ser divertido, eu prometo. Vocês podem ficar nas carteiras fazendo os exercícios ou podem participar do jogo. De qualquer jeito, tem que esperar o sinal tocar. Esta aqui é a nossa linha do jogo. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se a pergunta tiver a ver com vocês, vocês pisam na linha. E depois se afastam para a próxima pergunta. Fácil, não é? O ser humano possui uma tendência natural em procurar algo ou alguém em qual pode se identificar. Quando um sujeito se identifica com outro, passa a estabelecer um vínculo social entre eles, ou seja, uma associação humana. Através do estabelecimento de muitas associações humanas, os seres humanos passaram a estabelecer verdadeiros grupos sociais. Podemos definir que grupo social é uma forma básica de associação humana, que se considera como um todo com tradições morais e materiais. Para que exista um grupo social, é necessário que haja uma interação ativa entre seus participantes. Ao longo da construção do grupo social, os indivíduos que o compõem desenvolvem uma relação estável. Assim, eles compartilham histórias, objetivos, interesses, valores, princípios, símbolos, tradições e, sobretudo, as leis e as normas que asseguram as relações interpessoais e o desempenho de determinados papéis entre os sujeitos sociais. Ao longo da vida, participamos de diversos grupos sociais, seja na escola ou até mesmo em práticas religiosas. Dessa forma, muitas das nossas reflexões são desenvolvidas e podemos afirmar com segurança que os grupos sociais possuem uma função primordial na configuração da nossa sociedade. Ele auxilia na criação de uma identidade grupal, bem como na formação dos gostos e preferências, valores e visões de mundo. Um grupo de pessoas que só apresentam um formato de série, como uma fila de banco, por exemplo, não pode ser considerado como um grupo social. Essa discussão é feita por Jean-Paul Sartre, filósofo e crítico francês, que descreve essa composição de grupo com o conceito de serialidade. No exemplo da fila de um banco, as pessoas permanecem juntas, porém sem interação e integração. Essa falta de interação confirma a inexistência de um grupo social. Existem alguns fatores que determinam e caracterizam um grupo social. Eles se adaptam, se configuram conforme a estrutura lógica de grupo. A pluralidade de indivíduo define que há sempre mais de um indivíduo no grupo. A integração social compreende a comunicação dos indivíduos com os outros. A organização entende que todo grupo, para funcionar bem, precisa de uma ordem interna. A objetividade e exterioridade descreve que quando uma pessoa entra no grupo que já existe e quando sai, ele permanece existindo. Objetivo comum. O grupo se une e se organiza para atingir os objetivos comuns dos integrantes. A consciência grupal, ou sentimento de nós, é o fator que compartilha modos de agir, pensamentos e ideias. E sobre a continuidade, entenda-se que é necessário ter uma certa duração, não pode aparecer e desaparecer com facilidade.
Quando falamos em grupo, levantamos algumas possibilidades, como os grupos familiares, de amizade, de trabalho e os religiosos. Mas do que se constitui cada um deles? O grupo familiar possui várias transformações ao longo do tempo. Em tempos mais antigos, a família era formada através do matrimônio, por meio de uma lógica patriarcal, hierarquizada, heteroparental e biológica. Mas atualmente, ao longo da luta de vários movimentos sociais, como o LGBTQ+, a definição de família se tornou mais democrática, igualitária substancialmente, hetero ou homoparental, biológica ou socioafetiva. A família constitui o primeiro, o mais fundante e o mais importante grupo social de toda pessoa, bem como o seu quadro de referência, que é estabelecido através das relações e identificações que a criança criou durante o seu desenvolvimento, tornando-a na matriz da identidade. Quando trazemos o conceito de amizades, nós compreendemos que mesmo que o homem já nasça com a necessidade e capacidade de viver em sociedade, é só a partir do estágio operatório que passa a existir a possibilidade de fazer amigos. Um dos fatores essenciais para o desenvolvimento saudável é essa inter-relação entre amigos. Estes relacionamentos colaboram para o desenvolvimento intelectual e afetivo, pois é através das relações que surgem trocas afetivas, cognitivas e oportunidades de dar opiniões e contribuir para o desenvolvimento do outro. Além disso, as amizades também fornecem uma proteção social que traz benefícios, autoestima e bem-estar. A ideia de sintonia, ela fica entre sinergia e simpatia porque é aquilo que faz a ligação entre a relação respeitosa de convivência frutífera entre as pessoas, que é simpatia, com a sinergia, que é fazer força junto. Agora, de nada adianta uma relação respeitosa que não tem eficiência e eficácia. E por outro lado, de nada adianta fazer força junto, que é o sentido da palavra sinergia, sem que haja uma sintonia. Do contrário, essa força ela se dispersa. Ela fica fraturada, ela se fragmenta, né, no campo da ação. Por isso, uma organização que tem a inteligência estratégica é aquela que agrega a ideia de sinergia, que é fazer força junto, com sintonia, que é a coincidência e a partilha de objetivos e sentidos, com simpatia, que é a capacidade de respeito e comunicabilidade entre as pessoas, de maneira a ter ali uma ação que seja mais direta e, como eu disse, mais eficiente e mais eficaz. Já quando nos referimos ao grupo de trabalho, nós podemos definir eles como qualquer conjunto de profissionais que fazem parte do mesmo projeto ou contexto organizacional. Dessa forma, desenvolvendo suas atividades em prol de objetivos previamente definidos. A equipe de trabalho possui os mesmos aspectos, porém acrescentando a cooperação mútua, a sinergia, a comunicação e a assertividade. Um ótimo exemplo de grupos de trabalho são as atividades em grupos ofertadas pelos professores nas escolas, pois nessa situação cada integrante possui uma tarefa para desempenhar e, apesar de serem diferentes, todas possuem o mesmo objetivo. Outro exemplo são as equipes multiprofissionais que atuam nas empresas. Por último, em uma visão freudiana, os grupos religiosos são definidos como uma forma de agrupamento psíquico. Baseando-se em suas teses, esse agrupamento se caracteriza por um coletivo de pessoas em torno da figura de um líder, que produz uma fascinação sobre as massas. A Igreja é fundamentada como um grupo de suposto básico de dependência, onde a figura de um líder messiânico seria o elemento centralizador que une os participantes.
Para entender esse exemplo, podemos pensar que, diferentemente da religião cristã, o judaísmo seria movido por um suposto básico de acasalamento, pois seus praticantes se unem à espera de um líder que os guie. A primeira pergunta: quantos de vocês têm o CD novo do Snoop Dogg? Tudo bem, podem voltar. Próxima pergunta: quantos de vocês viram Boys in the Hood? Tá bom. Próxima pergunta: quantos de vocês moram nos conjuntos? Quantos de vocês conhecem alguém, um amigo ou parente que esteve ou está no reformatório ou preso? Quantos de vocês estiveram no reformatório ou na cadeia por algum tempo? Campo de refugiados conta? Você decide. Quantos de vocês sabem onde arrumar drogas? Fala sério, né? Quantos de vocês conhecem alguém numa gangue? Quantos de vocês estão numa gangue? Tá legal. Foi uma pergunta idiota, não foi? Estar afiliado a gangues é proibido na escola. Me desculpem pela pergunta, eu viajei. A multidisciplinaridade, na compreensão de Piaget, ocorre quando a solução de um problema torna necessário obter informação de duas ou mais ciências ou setores do conhecimento, sem que as disciplinas envolvidas no processo sejam elas mesmas modificadas ou enriquecidas. Já na interdisciplinaridade, seria uma forma de se chegar à transdisciplinaridade, etapa que não ficaria na interação e reciprocidade entre as ciências, mas alcançaria um estágio onde não haveria mais fronteiras entre as disciplinas. O objetivo da interdisciplinariedade é o de promover superação da visão restrita de mundo e a compreensão da complexidade da realidade, ao mesmo tempo resgatando a centralidade do homem na realidade e na produção do conhecimento, de modo a permitir, ao mesmo tempo, uma melhor compreensão da realidade e do homem como ser determinante e determinado. Os membros do grupo interdisciplinar devem trabalhar de acordo com os limites e especificidades de sua formação, mas conhecendo a ação individual de cada um dos outros membros. Isto é, entre as especialidades do grupo, cada um deve investigar e contribuir com o que tem de melhor, sempre buscando soluções que integrem e complementam com as propostas dos outros especialistas. Todos têm a sua própria história. E é importante que contem sua própria história, até para vocês mesmos. Então, o que vamos fazer é... nós vamos escrever todo dia nesses diários. Podem escrever sobre o que quiserem. O passado, o presente, o futuro. Podem escrever sobre o dia a dia ou podem escrever músicas, poemas, sobre as coisas boas ou coisas ruins. Qualquer coisa. Mas tem que escrever todos os dias. Tenham sempre uma caneta sempre que sentirem a inspiração. Mas não vou dar nota para eles. Como posso dar um A ou um B por escreverem a verdade?
Eu não vou lê-los, a menos que me deem permissão. Vou precisar checar se vocês fizeram um registro, mas vou apenas passar os olhos para verificar. Se quiserem que eu leia, eu tenho, dá licença, um armário aqui e ele tem uma tranca. Eu vou deixá-lo aberto durante a aula e podem deixar o diário aqui se quiserem que eu leia. Eu vou fechar este armário ao final de cada aula. Tudo bem?